Graça e paz, muito boa noite, bem-vindos a mais uma noite de oração nesta segunda-feira. Boa noite, começando já a semana em fé. Olha, e nós vamos nessa noite começar aqui um propósito de oração. Durante toda essa semana eu quero orar sobre um texto aqui que está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 41, não vamos ler a história toda, mas nós vamos estar falando durante toda a semana sobre José. José no Egito, como aquele jovem chegou no Egito como um escravo, numa condição horrível, e como Deus honrou ele ali, e ele então pôde salvar toda a família. Então, dentro dessa história, todos os dias à noite eu vou orar sobre algo que aconteceu ali naquela história, naquele período que ele passou ali, e nós vamos orar para que isso também aconteça na nossa vida, que o Senhor também nos dê a mesma unção e a mesma graça no nome de Jesus. E para começar então, hoje eu estou no capítulo 43, quando a Bíblia diz que José já estava no Egito, já havia se tornado governador do Egito, e os 7 anos de fome começaram. Primeiro vieram 7 anos de fartura e agora começaram 7 anos de fome. E a fome atingiu todo o mundo antigo, toda aquela região. E a Bíblia diz então que Jacó, estando lá na sua terra, lá em Canaã, ele chama os seus filhos e ele diz para os seus filhos uma palavra muito interessante. Ele disse assim, capítulo 42, verso 1: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá, comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então, aqui eu vejo duas coisas interessantes em Jacó. Primeiro, Jacó, mesmo sendo um homem de idade, a Bíblia diz um velho, um idoso, ele estava atento às coisas que estavam acontecendo, ele estava atualizado das notícias, ele sabia onde estava tendo comida, e ele chama os seus filhos. Primeiro, ele era um homem atento, um homem atualizado. Segundo, ele chama os seus filhos e diz: e olha aí, vocês vão ficar olhando uns para os outros? Vamos tomar uma atitude? Vamos fazer alguma coisa? Vamos descer ao Egito comprar comida? Ele era atualizado e ele estava sempre pronto a dar um passo de fé. Eu quero orar por você nessa noite para que o Senhor nos dê estas duas virtudes aqui de Jacó. Uma, que nós possamos nos manter atualizados, que nós não venhamos viver fechado naquilo que nós estamos no problema, mas possamos ter a visão aberta e ver que Deus está trabalhando. Segundo, que nós possamos ter a fé e a boa disposição para irmos e buscarmos uma solução. Eu quero orar por você nessa noite. Pastor, minha segunda-feira foi ruim, hoje o dia não foi bom. Ok? Vamos deixar isso para trás? Vamos orar para ter uma noite revigorante. Amanhã, terça-feira, você vai se levantar em fé e vai tomar posse da vitória. Eu acredito que até essa pessoa, de repente, na terça-feira vai ter um testemunho, vai dizer: pastor, eu orei ontem à noite com o Senhor e Deus operou, né? Exatamente. É se posicionar em fé e não se entregar. Porque quando nós aceitamos aquilo que nós estamos vivendo numa atitude passiva, nós acabamos que concordamos e não vemos uma opção de futuro. Mas quando nós nos posicionamos de forma ativa, que foi o que aconteceu aí, não é? Nós nos levantamos e agimos, não na nossa força, porque nós cremos que Deus está conosco, não é? E Deus, ele vai direcionando cada um dos nossos passos e vai abrindo a nossa visão e vai nos fazendo enxergar lá à frente. Foi aquele passo de fé que fez ele reencontrar o filho. Exatamente. Né? Se ele ficasse ali, tá fome, acomodado à situação, achando que não tem mais solução, ele jamais reencontraria o filho. Exatamente. Foi um ato de fé que provocou um grande milagre alguns dias depois. É isso mesmo. Vamos orar nessa noite? Feche os seus olhos, queremos orar por você. Pai, eu ligo a minha fé com a minha esposa agora e juntos nós abençoamos essa pessoa. Abra os olhos do entendimento para que ela enxergue o que está acontecendo à sua volta e veja além desta parede, deste muro, desta barreira. E assim como Jacó, que ela possa
ver o que está acontecendo à sua volta. E Jacó então estava disposto a se levantar e buscar uma resposta. Senhor, que essa pessoa possa nessa noite descansar, dormir, mas amanhã que ela possa acordar de manhã pronta para tomar uma posição. Que ela acorde encorajada a ir e a vencer no nome de Jesus. Eu abençoo a vida dela, eu abençoo a família dela, eu abençoo a casa dela agora. E tudo que ela coloca diante do teu altar nesta noite. Levanto as minhas mãos e de mãos dadas com a minha esposa, eu abençoo todos os que oram conosco, todas as noites, através aqui do YouTube, através aqui das nossas redes sociais. Eu abençoo a tua vida no nome de Jesus, para a glória de Deus. E você diga comigo, graças a Deus. Diga comigo, amém. Amém. Meu amado, minha amada, eu declaro que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Amanhã estaremos juntos orando, sempre aqui pelo YouTube, 10 horas da noite. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e vamos em fé. A semana está só começando. Deus te abençoe. Uma ótima noite. Até amanhã.